No vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 coisas que mudam quando você vira pai. Espero que você goste do vídeo. Mesmo sendo psicólogo, conhecendo mais a fundo coisas da mente humana, da personalidade, eu confesso que eu não era muito afeito a essa história de bebês e crianças pequenas, porque eu nunca tive tanta proximidade com crianças assim da minha família. Minha família é bem pequena. Então, quando a Nina, minha filha, nasceu, eu tinha muita dúvida a respeito de como seria esse universo. Tinha muita vontade, sempre tive vontade de ser pai e queria vivenciar uma experiência de paternidade ativa, né? Então não é que eu queria ser aquele pai de fim de semana, aquele pai que terceiriza. Eu queria realmente estar participando, estar inserido na vida da minha filha desde o começo, desde antes dela nascer, e estar muito envolvido. E então eu fui notando nesse tempo, né? Então não sou um pai de tantos anos assim, lógico, mas eu notei algumas coisas que foram significativas e que mudaram na minha percepção, na minha vida, no meu jeito de entender algumas coisas. A primeira delas é que você começa a se questionar sobre o seu legado. Quando você pensa em ser pai, e aí eu tô falando da experiência de pai enquanto homem, né? Eu não sei como que é a experiência de mãe, como mulher. Eu posso falar sobre o lugar de pai e o lugar onde eu tô vivendo a minha paternidade. Existem outros modelos de paternidade em outras esferas, em outros entendimentos, com outras raças, em outras condições sociais, financeiras, que também devem ser diferentes da minha experiência. Então é bom deixar essa ressalva. Esse senso de legado é uma coisa muito maluca, porque a gente tem mais ou menos uma noção do que a gente quer, do que a gente pensa, do que a gente gosta, do que a gente não gosta na vida. Só que quando você pensa em educar uma criança, você tem que verificar, você tem que atualizar o sistema e saber exatamente o que você quer passar para frente. E aí você vai se dar conta de que certas crenças que você tem não são muito aplicáveis, que certas coisas que são aplicáveis não são necessariamente coisas que você tinha pensado, que você é surpreendido o tempo todo por coisas que você nunca tinha parado para pensar em como lidar, de que às vezes você é incoerente com as suas próprias questões, com as suas próprias regras, com a sua própria personalidade, e que mais do que incoerente, às vezes você é inconsistente, ou seja, você não mantém uma regularidade naquilo, porque às vezes aquilo que você acha que é, ou seja, o ideal de quem você é, não é necessariamente aquilo que aparece na prática. Agora que eu estou gravando esse vídeo, eu estou com 38 anos e eu me dei conta de muitos desses aspectos que eu tinha que pensar, o que eu vou passar para frente para minha filha. O segundo aspecto que foi muito curioso para mim é o aspecto da corporeidade. O que quer dizer? Pelo menos eu posso dizer quanto homem, não posso dizer por todos, a gente não é educado de uma maneira muito corporal, de ter acesso ao nosso corpo, de checar o nosso corpo, de examinar o nosso corpo no médico. As mulheres, de modo geral, por conta da própria anatomia e por conta da educação, elas são levadas a procurarem médicos, a estarem atentas ao ciclo hormonal delas. Nós homens, a gente não é muito educado a isso, posto diante dessas questões. E isso foi uma coisa que veio muito à tona, né, quando eu parei para pensar na paternidade, porque eu, quando pensei, né, em ter a Nina, eu não queria ficar com aquela sensação de que tem certas coisas que eu não posso fazer. Na minha cabeça eu tinha e queria fazer coisas exatamente como a minha esposa, né? Talvez com exceção do aleitamento, que eu não tinha como entrar. Então, como que eu podia compensar a questão do aleitamento? Então, eu lembro que eu cuidei fervorosamente de uma outra parte que eu acho super difícil, que é a questão do sono. Então, cuidar
cuido até hoje, né, da questão do sono, monitoro essa coisa da qualidade do sono, porque eu também sabia que isso era importante no desenvolvimento físico, cognitivo, emocional da criança, né? E uma coisa que eu percebi é como eu estava talvez desconectado em dimensões do meu corpo, porque logo que a Nina nasceu, eu percebi que a questão do contato, do tato, do colo, da temperatura corporal, você se comunica de uma maneira mais corporal do que cognitiva. E às vezes, quando a gente é desconectado do nosso corpo, às vezes a gente fala uma coisa e o nosso gestual fala outra coisa. A gente fala que ama, mas o sorriso está para outro lado. A gente fala que está presente, mas a nossa cabeça, o nosso olhar está perdido no horizonte. Então, essa noção de corporeidade e como o corpo comunica muitas coisas, em especial com uma criança pequena, isso é muito importante, porque a criança não tem código corporal. Ela não consegue captar o seu corpo e saber o que aquilo quer dizer. Na vida adulta, a gente às vezes pode ter até uma esquizofrenia. Você está feliz? Parece que está feliz, mas não está, né? Mas a criança, ela não tem essas referências culturais. Então você vai educar corporalmente a criança. Então, se você não tiver noção de como são as suas caras, como é o movimento, o ritmo, o balanço do seu corpo, você acaba tendo algumas dificuldades. Então foi uma coisa interessante que eu aprendi. A terceira coisa é você ter que lidar com as suas incoerências, né? Porque às vezes você se dá conta na hora que você está educando uma criança que você é meio contraditório, que você imagina uma coisa, na prática você faz outra. Então eu imaginava que eu ia, por exemplo, ser mais tranquilo em relação ao choro, em especial nos 3 primeiros meses, que tem aquela cólica que é difícil de administrar. E eu, de repente, quando eu me via ali com ela chorando em alguns momentos meio inconsolavelmente, eu lá fazendo ritmo, calor, ritmo. Eu me via desesperado, impotente, e essa impotência me causava uma sensação de frustração, até uma raiva daquilo que estava acontecendo. Aí eu respirava, lembrava que eu estava aprendendo a lidar com o processo, revezava com a esposa, revezava com os avós, mas às vezes você percebe que as coisas não são exatamente como você tinha imaginado e que às vezes você é incoerente. E você precisa aprender a se perdoar por ser incoerente. Você precisa se perdoar por não ser aquilo que você gostaria de ser, porque só aceitando essas inconsistências que você consegue seguir em frente sem ficar se culpando, e você até consegue se corrigir e até não ter medo de errar quando você erra e entender que você está num processo de aprendizado. Porque às vezes, em especial para os homens, quando a gente vê que vai fazendo muita, colocar esses termos, muita merda na sequência, a gente tende a se afastar a médio e longo prazo daquela experiência, porque a gente não quer arranhar nosso ego frágil. Então é uma coisa super importante se dar conta desse tipo de... aprender a aceitar as suas contradições pessoais. Uma coisa curiosa também, que eu comecei a perceber, assim, como que eu quero ser presente na vida da minha filha se eu não repriorizar as minhas dimensões temporais, né? Ou seja, como é que eu vou organizar a minha agenda? Eu sei que eu sou autônomo, né? Nem todo mundo tem condições de fazer isso, então eu quis adaptar ao máximo, enxugar minha agenda ao máximo para que eu ficasse dedicado exclusivamente, quando não estivesse trabalhando, a paternidade, a estar junto com a minha filha, até a escolha, em muita medida, de ter o consultório no mesmo espaço da minha casa. Isso agora mudou, mas também foi uma decisão naquele momento inicial importante, porque eu queria estar com a minha filha à mão a qualquer minuto, se eu precisasse me conectar ali naquela situação. Por quê? Porque enquanto pai, o vínculo com a criança, ele precisa ser construído. Com a mãe, ele já é construído biologicamente ao longo da gestação. Com a gente não. Com a gente é um vínculo cognitivo, intencional, experiencial. Ela precisa ter você ali conectado, fisicamente presente, emocionalmente envolvido para isso acontecer.
não é instintivo. Então, eu lutei muito firmemente para encontrar o meu lugar. E para isso eu precisei readequar todas as minhas prioridades. Então, entre sair com os amigos e estar em casa, eu estava em casa. Entre almoçar fora de casa, almoçar em casa, almoçava em casa. Então, tudo que eu podia fazer, eu fiquei meio que exclusivamente voltado àquela experiência. Lógico, também respeitando alguns momentos de folga também, porque senão, no começo, quando você fica muito enfurnado, se você não dá alguns respiros, também é difícil, mas eu queria me dedicar àquilo com muita intensidade, exclusiva, pelo menos nos 2 primeiros anos, e acho que acabei conseguindo fazer isso. Mas você tem que se organizar nesse sentido. Outra coisa que muda é a vivência do casal, porque você passa de 2 para 3. Isso pode parecer uma coisa meio que óbvio, 3 ou 4, dependendo de quantos filhos você tem. Isso altera a dinâmica do casal. A agilidade que o casal tem para poder decidir certas coisas. Então, vamos ali, vamos fazer tal coisa, vamos sair para almoçar, vamos sair para jantar. Quando você tem um terceiro elemento vulnerável a você, você precisa pensar em toda uma logística. Ou seja, você tem que ser fodamente bom em logística. Se você for uma pessoa muito perdida, muito desconectada, muito atrapalhada, isso vai ser uma dificuldade tremenda. Então, se você pensa em ter essa experiência, é importante você se dar conta de que o seu senso de praticidade precisa aumentar. Porque se você for uma pessoa perdida no espaço, no tempo, fica muito difícil. E quem paga o preço disso é o casal. Porque se você já tem uma agenda super problemática, se você já tem uma disponibilidade emocional muito pequena, quando você vai introduzir um outro elemento que vai reconfigurar, porque você vai ter um terceiro que vai estar triangulando com você naquela situação, você pode ficar ainda mais sem recurso. Então você tem que se preparar e fortalecer o seu relacionamento para isso. E você tem que estar sempre atento em fortalecer os laços com a pessoa com quem você está no relacionamento. Então ter um momento para o casal, exclusivamente do casal, para cultivar o relacionamento é super importante. Aí você vai ter que organizar a logística nesse sentido. Tá todo mundo cansado, tá todo mundo maluco, tá todo mundo em alguma medida dividindo energias, mas você precisa se dar conta para que o relacionamento não naufrague. Já fiz até um vídeo falando sobre essa coisa de casais que se separam nos primeiros anos dos filhos pequenos. Outro ponto que muda em função disso também é a sexualidade, porque você acaba se vendo impactado em muitos níveis da sexualidade. A não ser que você seja um casal absurdamente tarados e que não importa se vocês estão com sono, sem sono, estado de coma ou não, vocês estão transando loucamente, talvez a vida de vocês mude muito pouco. Mas quem é mais sensível a essas mudanças temporais, corporais, existenciais, acaba sofrendo o impacto disso. Necessariamente a frequência muda? Não sei dizer. No meu caso mudou. A qualidade muda? A qualidade muda em muitos sentidos, porque o casal acaba se modificando, então você vai precisar encontrar jeitos diferentes de vivenciar a sexualidade. Seja porque o processo de gestação passa por muitas mudanças. O corpo da mulher muda, o ritmo, seja na gravidez, seja naquela fase de os 40 dias depois do parto, tudo isso que fica alterado, né? Como é que fica o cansaço. Tem cara que pira com a coisa do aleitamento materno, o peito da mulher e o peito erótico. Tem cara que trava, tem cara que não consegue de fato. Então tem tantas variáveis que mudam nesse sentido, como os dois estão com a logística, o ritmo, os dias, os horários, como é que, se eles têm uma urgência de ter um encontro sexual e precisa ter muita qualidade, precisa ter muito tempo, pode ser uma rapidinha, uma coisa, tudo isso acaba alterando e você precisa ser muito compreensivo para poder manter essa dinâmica viva e quando ela não está viva, você pontuar e sinalizar que não é uma coisa pessoal, mas que tem a ver com essa mudança
de ritmo de vida que acontece. Uma coisa curiosa também que eu percebo é que você ativa dentro de você uma dinâmica muito lúdica, então você precisa acionar a sua criança interior. Então tem gente que é muito certinha, caxia, se leva muito a sério, ou é muito sisuda, é muito meio chatona, sei lá. Você precisa rever seus conceitos, porque quando você está lidando com criança, tem pai que tem uma perspectiva que eu acho bem problemática, que fala assim, quando tiver lá com uns 4, 5 anos, e aí já tiver conseguindo conversar de política, de ciência, de futebol, aí eu entro com tudo na paternidade, porque daí aí eu sei lidar com isso. Essa coisa de criança, de sentar, de não ter muito como conversar, de não ter muito como trocar ideia, de como não dá para dar uma cerveja, colocar um churrasco. Se você tem essa personalidade que não sabe sentar no chão, você vai ter que se dispor a isso se você quiser de fato entrar nessa dança, porque isso é um caminho muito fácil de relacionamento com as crianças. Elas entendem as coisas de uma maneira lúdica, então você precisa voltar a ser criança em alguma medida para voltar a ter essa conexão com o seu filho, com a sua filha, porque afinal de contas é por aí que você consegue estabelecer o vínculo, saber brincar de alguma maneira, saber colocar tempero na sua vida pessoal. Uma coisa que eu sempre me dizia, né, fazer, puxa, eu quero ver minha filha, né, fazer coisas, ser uma adulta incrível, lá lá lá. E chegou um momento que eu comecei a pensar, caramba, mas como é que eu vou ver isso se eu não cuido exatamente muito bem da minha saúde? Não que eu arrebente de fazer besteira, mas eu falei, poxa, será que eu vou ter o meu coração pronto, batendo certinho? Será que eu vou ter diabetes? Será que eu vou entupir? Será que eu vou ter um AVC? Comecei a parar para pensar em todas essas questões de saúde. Será que a minha alimentação é boa? Será que eu faço exercício? E aí eu comecei a pensar nisso tudo e falar, caraca, se eu não cuidar de mim, pode ser que eu morra. Como muitos homens, lá por volta dos 60 anos, eu comecei a fazer as contas e falei, não sei se eu vou conseguir ver minha filha adulta, né? Maluco, né? Parei para pensar. Claro, né? Com 60 anos provavelmente eu vou conseguir ver. Mas vai que eu morro com 50, nem vou conseguir chegar na adolescência dela direito. Então, eu comecei também a cuidar muito dessa coisa de alimentação, de passar em consulta com o médico para fazer exame de rotina e parar para pensar efetivamente mais concretamente na minha mortalidade. Afinal, eu não sou invencível. Uma coisa também que acontece quando você se torna pai, você começa a revisitar a sua infância. E a Nina é minha cara, assim. Minha cara de pequeno. Lógico que ainda bem ela tem os traços da mãe dela, porque eu jurava que eu rezava pra Nina ter a cara da mãe. Que eu acho, minha esposa, gosto da fisionomia. Então eu queria ver uma mini Juliana, vamos dizer assim, mas ela saiu muito com a minha cara. E é muito curioso como em vários momentos eu acabo me vendo ali fisicamente, meio que uma alucinação pessoal assim, e eu me lembrando de coisas que me contaram, coisas que eu vivenciei, coisas que eu tive que lidar com os meus pais. A gente acaba, ao revisitar nossa infância, a gente revisita muitas das coisas dos nossos pais. Eu parei para pensar num negócio muito maluco, que minha mãe falava que meu pai ficava embalando, ninando minha irmã assim durante horas, e quando eu próprio estava nanando a Nina assim, eu falava, caraca, como isso é cansativo. Você tá ali, tá naquela firmeza, você não tá acostumado, seu braço parece que não tá pronto para aquilo, por, sei lá, por minutos, horas às vezes. E você fala, caramba, eu nunca tinha parado para pensar que meus pais fizeram isso, foram sobreviventes assim. É muito maluco pensar que com muito menos recurso e muito menos informação eles criaram a gente meio que na raça, né? Do jeito que deu. Então você começa a pensar, eu comecei a parar para pensar, olha que loucura que eu comecei a pensar. Caraca, quantas refeições eles me proporcionaram até eu conseguir fazer minhas coisas, sabe? Quantas vezes eles
me levavam para a escola, quantas vezes eles me colocaram para dormir, quantas vezes eles conversaram comigo, quantas vezes eles me repreenderam por alguma coisa que eles viram que não estava funcionando direito. Eu parei para pensar na quantidade gigantesca de coisas assim. Eu falei, eu acho que eu comecei também a perdoar um pouco eles por alguns exageros, por algumas negligências, porque o negócio é profissa, vamos dizer assim. Ser pai, ser mãe, assim, é um negócio uau, né? Então também eu comecei a revisitar algumas coisas. Não que tudo seja tolerado, porque afinal de contas é um baita sacrifício. Não, tem abusos, tem exageros, enfim, já fiz vídeo sobre isso, não vou entrar no ponto. Mas valorizei o passe deles. E uma última coisa boba assim que eu percebi, assim, quando você tá com um filho no colo, e você encontra um outro pai ou uma outra família, um outro casal com criança pequena, é muito maluco, que parece que existe meio que uma maçonaria inconsciente, que você tromba com a pessoa, você meio que cumprimenta a pessoa que você nunca viu na vida, quase que a gente formasse um clã universal de várias pessoas que têm filho pequeno, como se fosse assim, eu sei o que tá rolando aí, e outra pessoa meio que, beleza, isso aí também, firmeza, é nóis. Então é uma coisa muito doida, né, que vai acontecendo inconscientemente quando você entra nesse terreno da paternidade. Parece que você entra num submundo, as pessoas parecem que te dão referências, sei lá, você tá no parquinho com seu filho, e aí o pai chega, você começa a conversar, meio que aquilo vira o canal de socialização com estranhos. Então eu achei bem interessante e até gosto assim dessa experiência. Mas eu queria ouvir aí você, nos comentários, que coisas que você percebeu que mudaram, porque eu falei 10 coisas que mudaram, mas tem 300 milhões de coisas que mudaram. Então deixa aqui nos comentários coisas que você percebeu que mudaram na sua vida quando você virou pai, quando você virou mãe, enfim. Espero que você possa compartilhar esse vídeo, porque infelizmente muitos dos pais que a gente conhece, muitos dos nossos pais não foram necessariamente pais presentes, e isso pode ser um empurrãozinho para que eles possam fazer algumas coisas. Um livro que eu indico para muitas pessoas, de um amigo querido, Thiago Queiroz, ou o Paizinho Vírgula, que é Abrace Seu Filho. É um livro muito rico, e o canal dele também, né, Paizinho Vírgula, que ele fala sobre disciplina positiva. É um canal que me ajudou muito e vai seguir me ajudando ao longo da vida a entender muitas das coisas desse processo de educação. Então, se você gostou, dá uma curtida, se inscreva no canal para acompanhar outros vídeos e me siga nas redes sociais, Fred Matos, com 2 T's, no Facebook Sobre a Vida Fred Matos e o site sobreavida.com.br. É isso, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar uma playlist aqui sobre coisas e questionamentos sobre família que eu já fiz de outros vídeos. Espero que você goste. Beijo, abraço, tchau, tchau.